Você já teve aquela sensação estranha de que algo não estava certo, mesmo quando tudo parecia estar indo bem? Já decidiu fazer algo, mas uma voz silenciosa dentro de você começou a te alertar, dizendo que aquilo não era o certo? Ou talvez você tenha deixado de fazer algo bom porque simplesmente sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Muitas vezes, a gente pensa que é só a nossa consciência. Mas e se for o próprio Espírito Santo tentando falar com você? E se você já tiver ignorado essa voz mais vezes do que imagina? Neste vídeo, vamos falar sobre os sinais claros e muitas vezes despercebidos de que o Espírito Santo já falou com você. E mais do que isso, vamos te ajudar a perceber como essa voz se manifesta no dia a dia, nas decisões, nos relacionamentos, nos alertas que parecem vir do nada. Porque a verdade é que Deus fala com os seus filhos. O problema é que muitos de nós aprendemos a silenciar ou duvidar dessa voz por causa da correria da vida ou das nossas próprias vontades. Você já se perguntou: como saber se é o Espírito Santo que está falando comigo? Ou ainda, será que perdi alguma direção de Deus por não prestar atenção? Essas perguntas são mais comuns do que você imagina. E a resposta está nas Escrituras, nas experiências que temos com Deus e nos testemunhos de homens e mulheres que, como você, já lutaram para entender a vontade dele. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse tema tão importante e muitas vezes negligenciado. Prepare o seu coração, porque talvez você descubra que Deus tem falado com você há muito mais tempo do que imagina. E mesmo que você tenha ignorado algumas dessas mensagens, Ele continua insistindo, porque o amor dele é incansável. Vamos começar. Muitas pessoas vivem a vida cristã como se Deus falasse apenas com pastores, profetas ou líderes espirituais. Existe uma ideia errada de que ouvir a voz do Espírito Santo é algo místico, distante ou até impossível para o cristão comum. Mas isso não é verdade. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria a habitar dentro de cada um dos seus discípulos. João 14:17. Ou seja, ele mora dentro de você. Isso significa que Deus fala com você todos os dias, ainda que você não perceba. O problema não é que Deus não fala. O problema é que nós não reconhecemos a voz dele. O Espírito Santo fala de várias formas. Às vezes ele usa a palavra de Deus, aquele versículo que você já leu 1000 vezes, mas que de repente salta aos seus olhos como uma resposta direta para o que você está vivendo. Outras vezes, ele usa pessoas ao seu redor. Pode ser uma conversa com um amigo, uma pregação que parece ter sido feita só para você, ou até um vídeo como este. O Espírito Santo também fala através de circunstâncias, uma porta que se fecha, uma oportunidade que surge, uma situação que te força a parar e repensar a direção da sua vida. Mas a forma mais comum e ao mesmo tempo mais ignorada é a voz interior. É aquela impressão forte no coração, aquela convicção profunda de que você precisa agir, mudar, perdoar, parar, esperar. Muitas vezes, essa voz vem em momentos de silêncio, em orações simples, ou até no meio do caos. O Espírito Santo fala com suavidade, mas com firmeza. E quando ele fala, algo dentro de você sabe que não é apenas você pensando. O problema é que nós aprendemos a ignorar essa voz. Pela rotina, pelos desejos pessoais, pelo medo do que pode acontecer se obedecermos. Começamos a justificar: isso é só coisa da minha cabeça. Não faz sentido. Depois eu penso nisso. E com o tempo, vamos nos acostumando a calar o Espírito. A Bíblia diz: não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Justamente porque é possível se acostumar a desobedecer, a ignorar, até o ponto em que essa voz começa a parecer cada vez mais distante.
Mas a boa notícia é que Ele ainda está falando, e Ele fala mais do que você imagina. O primeiro passo para ouvi-lo melhor é parar de esperar por algo sobrenatural e começar a prestar atenção nas pequenas direções do cotidiano. Talvez Ele já esteja falando com você neste exato momento, e essa pode ser a confirmação que você estava esperando. Um dos exemplos mais claros na Bíblia de alguém que ignorou a voz de Deus foi Jonas. Ele recebeu uma instrução clara: ir até Nínive e pregar contra os pecados daquela cidade. Mas ao invés de obedecer, ele decidiu fugir, literalmente, para o lado oposto. Comprou uma passagem para Tarsis, o destino mais longe que poderia encontrar. O motivo? Ele não queria fazer o que Deus mandou, e talvez você já tenha feito o mesmo. Ouviu, entendeu, mas não quis obedecer. É importante perceber que Jonas não era alguém que não conhecia a voz de Deus. Ele era um profeta, sabia discernir perfeitamente quando Deus estava falando, mas ainda assim preferiu seguir a sua própria vontade. Isso mostra que até pessoas espiritualmente maduras podem ignorar o Espírito Santo. E muitas vezes não é por maldade, é por medo, orgulho ou simplesmente por não querer enfrentar a missão que Deus propôs. O que aconteceu depois foi uma série de eventos que Deus usou para puxar Jonas de volta. Uma tempestade, um grupo de marinheiros assustados, um peixe enorme. Tudo isso foi Deus intervindo para trazer Jonas de volta ao centro da vontade dele. E o mesmo acontece conosco. Quando ignoramos o que Deus fala, podemos até achar que estamos no controle por um tempo, mas logo começamos a ver sinais de que estamos indo na direção errada. As coisas começam a desandar, as circunstâncias nos pressionam e sentimos aquela inquietação constante, como se algo estivesse fora do lugar. O Espírito Santo nos puxa de volta, porque Ele sabe o que está no fim do caminho que estamos insistindo em seguir. Ele vê o que nós não vemos. E quando nos rebelamos, não é Deus quem se afasta, somos nós que nos desconectamos. O incômodo, as portas que se fecham, os alertas que surgem do nada, tudo isso pode ser o equivalente da tempestade de Jonas. São formas de Deus dizer: ei, você está indo para Tarsis, mas seu destino é Nínive. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece difícil e travado. Pode ser que o Espírito Santo esteja tentando te puxar de volta, como fez com Jonas. Não para te punir, mas para te redirecionar, porque ainda há um propósito que só você pode cumprir, e Ele não vai desistir de te chamar para Ele. Existe um tipo de desconforto que não vem de fora, mas de dentro. É um incômodo silencioso que te acompanha mesmo quando ninguém ao seu redor percebe. É quando você está prestes a tomar uma decisão, e mesmo que tudo pareça certo na lógica, algo no seu coração começa a pesar. Ou ainda, quando você faz algo errado e mesmo que ninguém saiba, a culpa e a inquietação te perseguem. Esse incômodo é uma das formas mais pessoais e diretas pelas quais o Espírito Santo fala. Jesus disse que o Espírito viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Isso significa que uma das funções do Espírito Santo é nos mostrar o que está errado. E isso nem sempre vem como uma voz audível, mas como um sentimento profundo, quase inexplicável. A consciência cristã guiada pelo Espírito é sensível àquilo que entristece a Deus. E mesmo que o mundo normalize certos comportamentos, quando algo não agrada ao Senhor, o Espírito dentro de nós se manifesta com esse desconforto. Muitas pessoas confundem esse incômodo com excesso de culpa ou acham que é exagero emocional. Mas quando somos filhos de Deus, o Espírito Santo nos corrige com amor. Ele não nos condena, mas também não nos deixa confortáveis no erro. Esse desconforto não é castigo, é cuidado. É como um freio de segurança que Deus colocou dentro de você.
Se você está prestes a entrar num relacionamento que não é da vontade de Deus, ou seguir um caminho que vai te afastar dele, o Espírito Santo começa a gerar essa agitação interior, tentando te proteger antes que o dano aconteça. Infelizmente, muitas vezes, ignoramos esse incômodo. Passamos por cima dele, racionalizamos, procuramos justificativas. Mas quanto mais ignoramos, mais o coração se torna insensível. E aí é que mora o perigo, quando deixamos de sentir, quando a voz do Espírito se torna tão abafada que já não nos incomoda mais. Por isso, valorize esse incômodo. Ele é um sinal de que Deus ainda está te moldando, ainda está falando, ainda está cuidando. Nem toda porta que se fecha na sua vida é sinal de fracasso. Às vezes, é exatamente o contrário. É o Espírito Santo te protegendo de algo que você ainda não consegue ver. A Bíblia mostra várias situações em que Deus precisou impedir o avanço de seus servos para preservá-los ou redirecioná-los. Um exemplo claro disso está em Atos 16, 6, 7, quando Paulo e seus companheiros tentaram pregar a palavra em determinadas regiões, mas o Espírito Santo os impediu. A intenção era boa, mas não era o tempo certo, nem o lugar escolhido por Deus. Esse tipo de intervenção acontece conosco também. Você se prepara, ora, organiza tudo, e mesmo assim, as coisas não saem como o planejado. Um emprego que parecia certo não dá certo. Um relacionamento termina sem explicação. Uma oportunidade simplesmente desaparece. À primeira vista, tudo isso parece injusto, frustrante, até humilhante. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar: Deus vê o que nós não vemos. Aquilo que parece uma perda pode, na verdade, ser um livramento. O grande desafio é não se deixar levar pela emoção da frustração. Quando algo dá errado, nosso instinto é pensar que Deus está em silêncio ou que nos abandonou. Mas e se Ele estiver justamente falando através daquela negativa? E se aquela decepção for a forma que Ele encontrou de nos impedir de seguir por um caminho que traria dor, atraso ou pecado? Ignorar esse tipo de sinal pode nos levar a insistir em portas que Deus já trancou por amor a nós. É importante lembrar que o Espírito Santo age com sabedoria eterna. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Se ele está fechando algo, é porque está preparando outra coisa melhor, ou porque sabe que aquela direção não vai te fazer crescer espiritualmente. O que hoje te machuca, amanhã pode fazer sentido. E se você mantiver o coração sensível à voz dele, conseguirá perceber que até nas frustrações Deus está falando. Ele está dizendo: confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Alguma vez você já ouviu a mesma mensagem várias vezes, em lugares diferentes, de formas diferentes, em um curto período de tempo? Talvez uma pregação que parecia se repetir toda semana, um vídeo que aparecia constantemente na sua timeline. Um amigo que trouxe o mesmo conselho que você ouviu na igreja dias antes. Isso não é coincidência, é insistência. É o Espírito Santo repetindo o que você ainda não aceitou ouvir. Deus fala de muitas formas, mas Ele sabe que o nosso coração, às vezes, é duro. Ele sabe que somos lentos para obedecer e rápidos para justificar. Por isso Ele repete, como um pai que vê o filho andando na direção errada e grita, chama, alerta. Quando você começa a perceber padrões espirituais se repetindo na sua vida, mensagens, versículos, situações, é sinal de que Deus está te chamando de novo. Ele está dizendo: você ouviu, mas ainda não agiu. Então vou falar de novo. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos desse padrão. O próprio Jesus repetia verdades aos discípulos, porque sabia que eles ainda não tinham entendido completamente. E os profetas, como Jeremias e Isaías, foram usados por Deus diversas vezes para entregar as mesmas mensagens ao povo que insistia em não ouvir. O amor de Deus é tão grande que Ele não desiste de nos alertar, mesmo quando ignoramos os primeiros avisos.
O problema é que, com o tempo, se continuamos resistindo, essa repetição pode começar a nos incomodar. Podemos reagir com indiferença ou irritação, achando que já entendemos e que Deus está sendo exagerado. Mas quando o Espírito Santo insiste, é porque o tempo está apertando. Pode ser que algo sério esteja por vir e Ele quer te preparar. Pode ser que uma decisão errada esteja prestes a ser tomada e Ele está tentando te impedir. Desprezar esses avisos é como desligar o despertador que foi programado para nos salvar. Se você está ouvindo o mesmo alerta de várias formas, preste atenção. Não é por acaso. É Deus insistindo em algo que pode mudar o rumo da sua história. Ele não se cansa de te chamar, mas Ele espera que você finalmente diga sim e obedeça. Porque a obediência é o início da transformação. Uma das maiores dificuldades que muitos cristãos enfrentam é distinguir entre a voz do Espírito Santo e as acusações do inimigo. Quando erramos, quando caímos, quando fazemos o que sabemos que não deveríamos ter feito, nossa consciência pesa. Mas há uma diferença fundamental entre a convicção que vem de Deus e a acusação que vem do diabo. A convicção nos leva ao arrependimento. A acusação nos prende na culpa. A convicção do Espírito nos mostra o erro, mas também nos aponta o caminho de volta. A acusação só quer nos destruir emocional e espiritualmente. O Espírito Santo não tem interesse em te envergonhar ou te fazer se sentir inútil. Ele quer transformar o seu coração. Quando ele fala, ele não diz, você é um fracasso. Ele diz, isso que você fez está errado, mas eu quero te ajudar a mudar. O tom é diferente, o propósito é diferente. O Espírito convence porque ama. Satanás acusa porque odeia. E essa diferença é fundamental para não rejeitarmos a correção de Deus achando que é condenação. Muitos cristãos se afastam de Deus por vergonha, achando que não são mais dignos de buscar a presença dele. Mas isso é exatamente o que o inimigo quer. O Espírito Santo, por outro lado, mesmo quando nos corrige, faz isso com mansidão e clareza. Ele não deixa dúvidas sobre o que precisa ser mudado, mas ao mesmo tempo traz esperança. Ele nos lembra que há perdão, que há graça e que o arrependimento é o caminho de volta para a comunhão com o Pai. Se você sente vergonha, medo ou repulsa ao pensar em se aproximar de Deus após ter errado, pergunte-se, esse sentimento está me afastando de Deus ou me aproximando dele? Se estiver te afastando, saiba que não vem do Espírito. Deus te chama para perto, mesmo quando você falha. Ele quer te restaurar. A prova disso é a cruz de Cristo. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por mim e por você, pecadores que pela graça foram feitos filhos. O Espírito Santo não apenas aponta o erro, mas também te conduz à verdade. Ele fala com firmeza, sim, mas com amor. Quando ele te convencer de algo, não fuja, escute. Porque toda correção que vem de Deus tem um propósito, te aproximar dele e te moldar à imagem de Cristo. Existem momentos em que tomamos decisões que parecem não fazer sentido para os outros, e às vezes nem para nós mesmos, mas ainda assim sentimos uma paz profunda e inexplicável. Essa paz, que não depende das circunstâncias, é uma das maneiras mais claras pelas quais o Espírito Santo confirma que estamos no centro da vontade de Deus. Paulo escreveu em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Essa expressão, seja o juiz, indica que a paz deve ser o critério, o árbitro, a confirmação de que aquela decisão foi conduzida por Deus. Mas atenção, essa paz não é ausência de luta externa. Muitas vezes, a direção certa envolve renúncia, desconforto
ou até oposição de pessoas ao nosso redor. A diferença é que, mesmo em meio à pressão externa, o seu coração permanece firme, sem confusão interior. É um descanso silencioso que te faz dizer: eu sei que é por aqui. Esse tipo de paz não vem de você, vem do Espírito. É Ele dizendo: você me ouviu, pode continuar. Por outro lado, há decisões que parecem lógicas, bem estruturadas, vantajosas aos olhos humanos, mas que deixam um peso no coração, uma inquietação que cresce com o tempo. Esse é um sinal de que, apesar da aparência, aquela escolha não está alinhada com o plano de Deus. Ignorar esse sinal pode te levar a um caminho onde tudo parece estar funcionando, mas nada está frutificando espiritualmente. É como andar, mas sem sair do lugar. Quantas vezes você já se sentiu dividido entre o que parecia certo e o que gerava paz? Muitas pessoas fazem escolhas baseadas apenas em conveniência e depois se perguntam por que estão vivendo em confusão, estresse e desgaste espiritual. O Espírito Santo nos dá discernimento para evitarmos esses atalhos. Ele nos ensina a esperar, mesmo quando tudo dentro de nós quer correr, e quando chega o tempo certo, Ele confirma com paz. Não uma paz emocional, passageira, mas uma certeza silenciosa que repousa no Espírito. Antes de tomar decisões importantes, se pergunte: isso está alinhado com os princípios da Palavra de Deus? E mais, meu coração está em paz diante dessa escolha? Se a resposta for não, espere. Se for sim, avance com fé. Porque onde está a paz, ali está o Espírito. E onde o Espírito está, não há confusão. A vida de Davi é uma aula completa sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque sabia ouvir, e quando errava, sabia voltar. Davi teve momentos de sensibilidade espiritual extrema e outros de negligência espiritual profunda. E em ambos os casos, o impacto de ouvir ou ignorar a voz de Deus foi decisivo para a sua trajetória. Quando jovem, Davi era guiado pela presença de Deus em cada batalha. Antes de sair para guerrear, ele consultava ao Senhor e só avançava quando recebia direção. Em 2 Samuel 5:23, por exemplo, ele pergunta se deve atacar os filisteus. E Deus responde com instruções específicas, inclusive dizendo o momento exato em que deveria agir. Esse nível de dependência mostra um coração atento à voz do Espírito. E o resultado era vitória, conquista e honra. Mas há outro lado. Em um dos episódios mais tristes de sua vida, Davi ignorou totalmente a voz de Deus. Quando viu Batseba, ele não consultou o Senhor, não buscou direção, agiu segundo o desejo do seu coração. O pecado do adultério, seguido do assassinato de Urias, foi consequência direta de uma decisão tomada sem a influência do Espírito. E o preço foi alto. O profeta Natã confrontou Davi com palavras duras e ele foi profundamente quebrantado. O Salmo 51 nasce desse momento, um grito de arrependimento onde Davi clama: não retires de mim o teu Espírito Santo. Vê-Put 11. Essas duas fases da vida de Davi mostram o contraste entre andar com Deus e andar por conta própria. Ouvir a voz do Espírito Santo não elimina os desafios, mas nos poupa de dores evitáveis. E ignorar essa voz, mesmo sendo alguém íntimo de Deus, pode nos conduzir a consequências sérias. A diferença está em reconhecer quando erramos e permitir que Deus nos restaure. Talvez você esteja num momento de decisão, ou talvez tenha feito escolhas sem ouvir a Deus. Olhe para a história de Davi e veja que há graça, mas também há responsabilidade. Deus fala, e quando obedecemos, colhemos frutos. Quando ignoramos, enfrentamos consequências. A escolha de ouvir ou não muda tudo.
Nem sempre o Espírito Santo fala diretamente com você. Muitas vezes, ele vai usar pessoas ao seu redor para te alertar, te corrigir ou te redirecionar. Pode ser um amigo sincero, um líder espiritual, alguém da família ou até alguém inesperado. O que importa não é quem está falando, mas se aquilo que foi dito confirma o que Deus já vem tentando te mostrar há algum tempo. Ignorar esses avisos pode ser como tapar os ouvidos enquanto Deus está gritando através de outras vozes. Na Bíblia, vemos vários momentos em que Deus usa pessoas para confrontar quem está no erro. Um exemplo forte disso é o já citado episódio entre o profeta Natã e Davi. Deus poderia ter falado diretamente com Davi, como já havia feito antes, mas escolheu usar um homem. E Natã, com coragem, expôs o pecado do rei. Davi poderia ter se irritado, negado, usado sua autoridade para calar o profeta. Mas ele reconheceu que aquela era a voz de Deus falando por meio de outro ser humano. Agora pense em quantas vezes alguém já tentou te alertar e você reagiu com defesa. Talvez disseram que você estava se afastando de Deus ou que suas atitudes estavam prejudicando sua fé. Talvez te confrontaram com amor e você interpretou como julgamento. Mas e se aquela pessoa estivesse sendo instrumento do Espírito Santo? E se, por trás daquela conversa desconfortável, estivesse a oportunidade de evitar uma queda maior? O orgulho é um dos maiores bloqueios para ouvir a voz de Deus através de outros. Ele nos faz pensar que sabemos tudo, que não precisamos de conselhos, que ninguém entende o que estamos vivendo. Mas Deus coloca pessoas em nossa vida justamente porque Ele fala através do corpo de Cristo. E muitas vezes a resposta da nossa oração está na boca de alguém que ousa nos dizer a verdade. Se você vem ouvindo o mesmo alerta de diferentes pessoas, preste atenção. Não descarte só porque não gostou do tom ou da forma. Pergunte a si mesmo: Deus está tentando me mostrar algo? Se a resposta for sim, não resista. Humilhe-se, ouça, ore, confirme na palavra, porque quando o Espírito Santo usa alguém para te chamar de volta, é porque ele ainda acredita no seu recomeço.